Este programa não é recomendado para menores de 10 anos. Você piscou e eu pulei mais uma vez do Stories direto para a sua TV, aqui na TV Metrópole, para mais uma manhã especial. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse universo da comunicação, mas vai também conhecer a trajetória de sucesso desse querido que é sinônimo de comunicação. Jordan Val, meu amigo, empresário, CEO do Influxo Portal, dentre muitas outras cositas mais, né, amigo? Seja bem-vindo, Jordan, querido. Eu que agradeço pelo espaço, é muito bom, né, te reencontrar nesse momento, te encontrar sempre nesses eventos aí, a gente sempre se movimentando. Muito obrigado pelo convite, estou muito honrado em contribuir um pouco sobre a comunicação e aprender com você, sempre é um aprendizado. Olha, eu vou dizer para você que eu acho que você... Eu convidei para o bate-papo, né, mas acho que vai virar aula, vocês vão me dizer depois. A agenda desse rapaz é uma loucura. Eu não sei como você consegue estar em tantos lugares, mas eu já estava, paquerando aqui, chamando, vamos, amigo, vamos lá contar essa história. Amigo, eu gosto de começar do começo, sabe? Não tem como não dizer que ele é meu amigo querido, porque é. E, aliás, eu vou logo dizendo que eu sou tiete, apaixonada por todos os meus amigos. E você sabe que há um tempo eu estava querendo bater esse papo contigo. Então, para começar do começo, que é o que eu gosto de fazer aqui, a galera de casa que ama as histórias, se apresenta e conta como que você começou a sua trajetória no jornalismo. Eu sou o Jordan Val, sou jornalista, né, CEO do Influxo Portal, atuo como repórter, sou editor-chefe lá do Influxo, do portal de notícias, que abrange além do Ceará, né? A gente tem repercussão em todo o país. Chique. Graças a Deus a gente tem crescido muito, né? Recebendo pautas de vários locais, São Paulo, Rio, vários estados. Também sou assessor de comunicação, né? Fico à frente de eventos, tenho clientes das mais diversas áreas da saúde, cultura, economia. Só não sou muito da política, mas respeito e acho bacana quem também atua, claro. E também sou influenciador, né, nas horas mais vagas que eu consigo. E eu aperrei ele recentemente, principalmente estou dizendo que ele agora está se tornando um fashionista. Dá aqui um look no vestuário que ele fez especial pro programa da gente, Stories na TV. Tinha que ser especial. Para uma pessoa especial, para um programa especial, tinha que ser, né? Esse Jordan é demais. Mas é sério, amigo, tenho observado, é uma característica forte sua, né? Não só a influência, mas também essa coisa da moda. Você curte bastante? Bastante. Eu sempre digo que eu gosto de coisas quebra o padrão, né? Aquela mesmice não faz muito minha praia. Eu acho que por isso que eu escolhi a comunicação. Porque moda é comunicação também, né? Verdade, você comunica a imagem a todo momento. E assim, não só a gente da comunicação, mas hoje em dia tem muito essa questão do cuidado com a imagem das pessoas de qualquer área, né? Verdade. A gente porque a gente se movimenta muito, a gente sempre tá aí nos eventos, né? Seja na TV, no portal. Então a gente tem que ter esse cuidado. Eu realmente, assim, digo que eu tenho várias personalidades. Eu sei ser muito formal, mas eu também sei ser muito, assim, descontraído, né? Depende da ocasião. Tem pra todos, né? E, aliás, eu perguntei do fashionismo porque o assunto surgiu logo. Eu ia deixar mais pro final, mas perguntei, não ia deixar de perguntar. Mas eu observo isso que você citou, dos tipos de clientes que você tem. Você é muito eclético, né? Como que você consegue... Se a gente pensar que talvez comunicar seja tornar algo comum, né? Conseguir atingir tantas pessoas com tantos assuntos por tantas vertentes diferentes. Olha, é sempre um desafio, né? Eu confesso que eu gosto mais da área da saúde e cultura. A área da saúde é muito ampla, a área da cultura também. Eu sempre brinco que as pessoas pensam, por exemplo, que a cultura se resume só a shows, mas é muito além disso. É verdade. Temos exposições, temos artistas com grandes histórias, né? Não é à toa que muitas pessoas também são especialistas na área cultural, né? Outros na área da saúde. Por enquanto, eu não me especializei ainda, né? Eu confesso que eu gosto muito dessas duas áreas. E a área da saúde não é diferente, né? A gente tem tanta gente bacana, tem fisioterapeuta, psicólogo, então assim... a gente tem uma gama de clientes, muitas possibilidades de atuar e contribuir para fortalecer a imagem desses clientes através da assessoria de imprensa, que é um dos viés da assessoria de comunicação, né? Porque a assessoria de imprensa é ali uma coisa mais específica com a mídia,
A assessoria de comunicação é além disso, é a rede social, né, o cuidado com a imagem de uma forma geral, é toda aquela ponte do cliente com o público-alvo, não só com a mídia em si, mas com empresários, com outras pessoas que não necessariamente sejam na comunicação. Falei que ia ter aula, já explicou um monte de coisa, não só agora, desde a hora que começou a falar, porque ele é assim, ele é essa potência. Mas conta pra gente então da tua trajetória, como foi que o jornalismo chegou na sua vida? Olha, boa parte da minha família é da área do direito, então eu vou começar bem do começo, viu? Você não quis fazer direito, você quis fazer desdireito. Na verdade, eu ainda cheguei a fazer direito Sério? fiz 2 semestres, mas não tinha nada a ver comigo, porque é uma linguagem super formal. Embora eu brinque que eu tenho várias personalidades, mas assim, eu não conseguiria atuar numa área que é só formal. Eu gosto muito de rir, brincar, contar histórias. Acho que é por isso que a comunicação me deu essa paixão, realmente. Mas eu comecei, né, eu fiz 1 ano de Direito. Na época do Direito, né, da universidade, eu passei para um projeto que a gente ia até uma comunidade ensinar direitos básicos para essas pessoas. Olha que legal. E aí, com essa atuação, essa comunicação, entender a história das pessoas, foi que começou a surgir esse amor pela comunicação, não pelo direito. Porque eu vi que aquela proximidade com as pessoas se abrindo pra você, contando histórias, é que eu disse, não, o direito não é pra mim. Na verdade, eu gosto da comunicação. Então foi através desse projeto no direito que eu fui selecionado, que eu entendi que eu gosto de contar histórias. E aí você resolveu sair do direito e ir para a área da comunicação. Resolvi sair do direito para ir para a área da comunicação. Na verdade, eu tinha começado do direito, aquela época que a gente tá, né, mais imaturo, na adolescência. A família tem uma influência muito forte, sim, né? claro. Mas assim, minha família sempre me deixou bem à vontade. A questão do direito foi porque eu mesmo quis me aventurar para entender como seria, porque a gente só sabe na prática, a verdade é essa, né? E aí, eu comecei no direito pela oportunidade, porque boa parte da família da minha mãe são advogados, né, pessoas do direito. Então eu vi aquilo, uma possibilidade de um estágio. Eu não vi se eu gostava, eu vi a possibilidade de entrar no mercado de trabalho. Depois da maturidade, de muita experiência, eu vi que o importante é o que a gente gosta, mesmo com todos os desafios, né? Que a comunicação é desafiadora, todas as áreas são desafiadoras. Mas sua família te apoiou de cara? Como foi? Quando você chegou em casa, mamãe, farei comunicação. Minha mãe ficou tranquila, meu pai ainda ficou assim um pouco um pé atrás, mas não demorou muito para ele entender que realmente eu gostava, né? Na verdade, assim, falando um pouco antes de sair do direito, na época do colégio, eu era bem retraído, eu era super tímido. Não acredito. Sério, tem muita gente que não acredita, mas eu era muito tímido. Quando eu ia apresentar trabalhos, eu ficava lá atrás, eu dizia, vai você, não vou não. Falava, mas era bem tremendo, sabe? E hoje em dia eu já gosto, assim, eu acho que é um propósito, sabe? Uma missão, você fortalecer a imagem das pessoas através da assessoria, você contar histórias através do portal, sabe? Então, assim, tô no audiovisual, tô na matéria escrita, tô aí tá nas mídias sociais, tá nos eventos, você tá em todo canto, né? Não todo sei como não, mas você eu consegue, tento, mas você na tá maioria. em todo canto. Eu acho massa, porque como eu falei, a tua empresa tem muito essa característica de ter segmentos diferentes e todos eles você comunica com louvor, né? A gente vinha falando dessa coisa assim, se comunicar é tornar comum. Como foi que você chegou na faculdade e lidou com todas aquelas teorias, com tantas coisas, porque quem está em casa assistindo acha que a gente faz as coisas de qualquer jeito, que não tem técnica, que não precisa estudar, né? Que é só chegar aqui e botar o microfone e falar. Quando você se deparou que não era só abrir a boca e falar ou comunicar, isso te ajudou a reforçar essa paixão pela comunicação? Ou você teve assim, aquele momento de, opa, será que é isso aqui mesmo? Olha, primeiro que comunicação, a primeira palavra que a gente tem que lembrar é ética, responsabilidade, né? É verdade, meu amigo. Porque só pegar no microfone, qualquer pessoa pode falar o que bem entender. Ainda mais nos dias de hoje, né? Sim, em terras sociais. Exatamente. Porque assim, antigamente, por exemplo, as exposições nas redes sociais, as pessoas associavam só quem era da comunicação mesmo, o jornalista, o publicitário, o marketing. E hoje, todo mundo tá dando as caras nas redes sociais. É verdade. É o psicólogo, é o advogado. E é bacana, porque as pessoas vão fortalecendo a imagem. Mas assim, quanto mais gente, maior a responsabilidade. Então assim, quando você entra numa faculdade, por exemplo, quando eu comecei jornalismo, a gente pensa uma coisa, mas é totalmente diferente. A gente acha que o texto é aquele texto da redação que eu fazia na época do colégio, mas não. Tem a técnica, tem a pesquisa, tem a responsabilidade, tem olhar os dois lados da história, né?
para que a população possa refletir, né? Não é só jogar de qualquer jeito. E isso é né? muito importante, porque ele falou em ética, hein? Nem todo profissional da comunicação faz isso, infelizmente. Então, uma comunicação bem feita, ela precisa passar por esse viés da ética, precisa checar a informação, né? Você tem esse cuidado dentro do seu trabalho? Eu tenho. Eu sempre reviso os textos, né? Tanto das matérias do portal, como também dos meus clientes da assessoria, que a gente escreve bastante. Eu tanto envio as pautas para os veículos, como eu recebo também, né, para o portal das assessorias. Então, assim, a todo momento é uma responsabilidade muito grande. Porque, assim, é a sua imagem em jogo, seja na matéria escrita, seja no audiovisual, né? É muita responsabilidade, porque, assim, você pode tanto alavancar uma pessoa, como você pode derrubar através de uma matéria, sabe? Então, assim, é muita responsabilidade mesmo. Então, assim, o que é que eu digo quando sempre me perguntam? Se você quer fazer comunicação, faça um curso, sabe? É importante. Infelizmente, hoje em dia, a gente não tem a obrigatoriedade do diploma para ser jornalista. É verdade. Muita gente não sabe disso, mas é uma verdade. Porém, eu sempre enfatizo, é importante você ter esse diploma, porque você vai ter a técnica, você vai ter o conhecimento e até estagiar dentro da universidade, que me ajudou muito, inclusive. E aí era isso que eu tinha te perguntado, quando você se deparou com tantas coisas que não era só chegar e falar, como você se sentiu? Você se sentiu aqui mesmo ou você ficou, opa, mas não é só falar? Olha, a gente aprende muito isso no estágio, né? A universidade faz a gente conseguir atuar em várias vertentes, errar bastante, porque a gente está ali para errar estágio, né? Então isso é muito importante. Eu comecei em uma TV universitária. Lá eles tinham um telejornal toda sexta-feira, até hoje tem, né? O principal telejornal da emissora, que inclusive eles estão em TV fechada também, embora seja universitária. E lá eu aprendi muito. Eu comecei a produzir o jornal, comecei a atuar como repórter, fui apresentador. Cara, você já foi pro jornal, então? Foi alguns meses depois, uns 3, 4 meses. Foi tua primeira empreitada, então, foi jornal. Foi. Você gostava? Eu gostava. Mas eu confesso que eu gosto mais de um programa como esse. A gente conversando, um bate-papo. Mais descolado, uma coisa mais revista descontraída. eletrônica. Gosto bastante, porque a gente consegue deixar o entrevistado mais à vontade, aprofundar algumas pautas, né? Não só contar histórias de vida, mas aprofundar. Eu acho que tem um tempo maior do que o jornal. O jornal é muito bom. Mas são matérias mais rápidas, né? É verdade, mais formal, né? Mais informativo. Exceto Fantástico, que são matérias aprofundadas, que eu sou muito fã. É verdade. Inclusive, gosto demais. Até os dias de hoje, acho que boa parte da população brasileira ainda gosta muito, né? Programação do domingo à noite. É verdade. E assim, essa TV universitária me ajudou realmente muito, porque eu estreitei laços ali, eu comecei a ter um contato mais direto com os professores, que a gente tinha um contato só dentro da sala de aula, só trabalho, provas, e lá não. Lá eles sentavam com você pra dizer, a produção tá ótima, eu acho que essa pauta tá um pouco diferente, muda isso. Eu acho que você deve se soltar mais no vídeo, ou então ficar mais sério. Então, assim, tinha todo esse direcionamento que a gente precisa. Como eu falei, embora o diploma não seja obrigatório, é importante quem quer se tornar jornalista fazer uma faculdade por isso. Traz toda a questão do conhecimento, Sim. né? Porque como a gente está falando aqui, não é só chegar e falar, envolve muitas outras coisas, né? Como você fez para superar a timidez? Olha, é engraçado porque foi uma situação assim, eu tinha um grupo de amigos, né, no colégio, e assim, eu não só falava com eles, falava com outras pessoas, mas eu não era assim, ao ponto de muitas vezes falar publicamente, como a gente falou hoje, que era comunicação, mais tranquilo, né? Aconteceu deles irem embora da escola e eu me senti só. E aí eu me perguntei, será que eu vou ficar só? Eu tenho que mudar. Eu tenho que fazer novos amigos, eu não posso depender só de algumas pessoas. Você pensou isso sozinho? Foi. E aí eu comecei a me desenvolver, comecei a conhecer outras pessoas e comecei a me soltar mais. Foi a partir daí que eu comecei a ganhar. Tem algumas perdas que a gente ganha, né? Verdade. Eu Alô, acho que galera, eu muito falei disso. que ele ia trazer os drops, anota aí. Olha só, tô falando. E aí foi assim, claro que eu fiquei triste, porque a gente se apega, né? Principalmente nessa época do colégio e tudo. Mas foi a partir daí que eu comecei a perder essa timidez. Que eu me perguntava, não posso ficar só. E aí eu vou passar todos esses anos sem fazer amizade, sem abraçar as oportunidades. Eu digo que a timidez, ela, infelizmente, ela acaba muito com algumas oportunidades, algumas portas. Ela rouba, né? Oportunidades, sobretudo, né? Eu acho que é muito
não é só sobre talento, né? Eu acho que assim, algumas pessoas têm facilidade, mas eu acredito muito na prática. Né? Verdade, Facilidade verdade. algumas pessoas têm mais, mas assim, se você praticar, se você realmente fizer tudo certo, né, no dia a dia, você consegue, assim, né, construir muita coisa bacana. E aí, quando o famoso me formei agora, depois de tantas descobertas e experiências, né? Como você falou, foi uma formação bem completa, você teve muitas oportunidades. Me formei e agora? O que você pensou? Na verdade, eu vou falar antes do formar. Muitas pessoas que estão aí nessa trajetória na graduação me perguntam, Jordan, de que forma você conseguiu adentrar tão rápido no mercado de trabalho? Eu sempre digo, vá além da sala de aula, vá além da prova. A nossa vida não é só prova. É bom você tirar 10, você tirar um 9, mas a comunicação é estreitar laços, né? Anota, galera, eu até arrepiei. Mas é isso estreitar laços, porque o que adianta você ter o talento se você não é visto? Não adianta. Não adianta. Eu vejo muita gente boa, muita gente bacana, mas que não é que não tem oportunidade, é que não faz a sua oportunidade. Muitas vezes, né? Muitas vezes a gente fica nessa história de achar que a oportunidade vai chegar e bater na porta. A gente cria a oportunidade, né? A gente cria. Por exemplo, hoje com as redes sociais, a gente tem uma gama de possibilidades. Você colocar um portal de notícias, você empreender, colocar um site da sua empresa, seja na assessoria, seja como repórter, enfim. É desafiador, Eu sei que eu sou empreendedor, todo dia é um desafio, né? Muita correria. A gente estava até brincando antes de gravar aqui o programa, que a gente tem a ideia da liberdade, né? Mas nem sempre a gente tem uma liberdade mesmo, não. Embora a gente não tenha aquele horário, né, de trabalho, a gente tem a consciência, eu preciso fazer isso todos os dias. Então você tem que ter foco. Né? Basta empreender para entender isso, né? Entender. Mas assim, eu entendo que foi o caminho certo, né? Graças a Deus, eu fortaleci muito a minha imagem através da empresa. Fico muito feliz com os veículos que eu passei, né? Também. Eu já fui apresentador, comentarista na TV União durante 6 meses. Eu tinha um quadro lá toda terça-feira no programa Matina, que é um programa bem antigo. Já atuei também na TV Otimista, já fui assessor na agência também, né? E aí, assim, voltando à questão da formação, eu me envolvia muito com eventos da faculdade. Isso é importante. Para contribuir? Para contribuir e fazer um network, que a gente chama, né? Muita gente diz, network é balela, isso não existe, isso é besteira. Não. É importante. Network, conhecimento, estreitar laços. É isso. Concordo, 1000%. A receita maravilhosa de muito sucesso também, né? Sim, com certeza. Então, desde a faculdade você vinha nesse processo de criar laços, fazer contatos, participar. Quando você se formou, você estava naquela, eu quero ganhar experiência, eu quero empreender, eu quero ser apresentador, eu quero ser jornalista. O que você tinha em mente? Na verdade, eu tinha em mente trabalhar em televisão. Eu sempre gostei de televisão, vou continuar gostando. Hoje eu não atuo na TV, mas quem sabe ver algum projeto. Tá atuando no momento, né? Porque a gente que é apresentador é assim. Não tem essa história de ex-apresentador, gente. Tem, ainda mais com comunicação, que é um bichinho que pica a gente na paixão, viciante, né? É viciante. Tem uns desafios, mas é muito viciante. E aí, assim, eu nunca digo nunca, né, pras minhas coisas. Eu sempre digo isso. Mas atualmente eu tô sendo um repórter, mais assim, nas redes sociais, portal. Não tô em TV, mas penso um dia voltar a um projeto, quem sabe. E aí eu pensava só em televisão. Mas eu vi que a comunicação era muito além disso. A TV é excelente, amo a TV. Inclusive, quando eu recebi esse convite, eu disse, que bacana retornar e tal, né? Matar uma saudade. Matar a saudade desse formato incrível que eu gosto bastante. E a TV Metrópole também, que sempre abre as portas. Nossa casa maravilhosa. Muito obrigado. E assim, mas eu pensava só nessa atuação, né? Quando eu saí para o mercado de trabalho, eu vi que é muito amplo, que eu tenho como ter muitos clientes na assessoria, que a assessoria abre muitas portas para mim, porque eu fico à frente de muitos eventos bacanas, conheço muita gente. O último evento que a gente fez, que inclusive foi o lançamento de um programa em uma emissora, conheci muitos empresários, muita gente que eu não tinha um contato, que eu nem imaginava que existia. Então, assim, tudo isso proporciona pra gente essa satisfação de convidar e conhecer as pessoas. A assessoria é muito disso. E a reportagem do portal, essa movimentação de shows, né, a nossa atuação como influenciador também. Então são produções de conteúdos em formatos diferentes, mas sempre comunicação. E você tinha aprendido sobre esses outros universos fora das portas, né, da TV, na tua formação? Você tinha tido experiências assim? Ou você precisou aprender coisas novas? Muitas coisas foram na prática, né? Eu acho que
a faculdade, a faculdade é importante, claro, mas assim, você não deve se privar só a isso. O dia a dia, a correria, o pé no chão, aquele perrengue que a gente chama, é o que te faz crescer. Porque assim, eu lembro quando eu tava na TV, que eu produzia jornal, ou seja, jornal são muitas pautas todos os dias. E aí, na época da TV, era na época da pandemia, que tava todo mundo preso em casa. Sabe, a redação continuava, mas as pessoas precisavam assistir a gente, a notícia não para, independente, né? Pode estar tendo guerra, pode estar... Ainda mais nessa época, né? Que era o que norteava a gente. Exatamente, né? Que as pessoas ficavam por dentro, infelizmente, do que estava acontecendo das tragédias da Covid, né? Lembro bem, muita gente ansiosa e tudo, e a gente estava na redação trabalhando. E às vezes, quando a pauta caía, que a gente chama quando a pauta, né, não dá mais certo naquele momento, era muito em cima da hora e a gente ficava doido. Meu Deus, quem é que eu vou encaixar nesse horário? Porque a gente tem que fechar o jornal e tudo. Então, assim, esses perrengues do dia a dia e o formato das pautas eu aprendi no mercado de trabalho. Claro que a universidade, o estágio é importante. O professor ali te dando a mão, te ajudando. Mas não é aquela rotina tão intensa como um veículo de comunicação grande. Né, que você tem um jornal, tem a TV, tem um programa de entretenimento, tem tudo. E aí, assim, eu fiquei 2 anos nessa emissora, fiquei 1 ano à frente do jornalismo e 1 ano no entretenimento. Ou seja, eu peguei de tudo um pouco, né? Tudo um pouco, né? Foi, de tudo um pouco. E você comentou que ainda participava da produção também das coisas, né? Da produção. E às vezes ainda davam de diretor, assim. Por trás das câmeras e na frente das câmeras. Porque geralmente o comunicador, ele gosta do time de trás das câmeras, ou ele gosta do time da frente das câmeras, né? Nem todo mundo gosta dos dois, dia, né? Então. Mas porque a gente gosta, né? Nem todo comunicador gosta dos dois vieses. Eu tenho amigos comunicadores que se disser pra falar na frente da TV, meu Deus, a casa cai. Né? E tenho também colegas que só curtem apresentar. Se pedir para produzir ou dirigir algo, é melhor mandar matar também, porque não curtem. Você também descobriu essas habilidades na prática até chegar ao ponto de decidir o seu negócio? Como foi que virou essa chave? Como eu falei, né, eu vi além da possibilidade só da comunicação na TV, né? Como eu já tinha aprendido ali, na verdade todo dia a gente tem que aprender, né? Mas assim, como eu já sabia a base da televisão, do jornalismo, do entretenimento, chegou uma hora, depois desses 2 anos, que eu disse, não, eu quero aprender outra área da comunicação também. Porque eu sou um cara muito inquieto, eu gosto de aprender, e eu acho que a gente tá aqui pra aprender, sabe? Eu sempre digo, ninguém é melhor que ninguém, a gente soma, né? Eu acho que contigo, é 1000%. muito disso, é muito disso. Então assim... o que é que eu sempre digo? Infelizmente, hoje em dia, muitas pessoas não têm humildade para aprender. Eu sei. Fica até chateada quando a gente tenta dar um direcionamento, né? Eu faço agradecer. Muito obrigado. Eu também. E eu amo aprender, amo. Não sou perfeito, longe disso. Ainda bem que não, porque se eu fosse perfeito, tava no céu já, né? Todos nós. Então, gosto de aprender. Acho que a gente aprende, a gente ensina, né? Muito disso. E eu vi a possibilidade da assessoria de comunicação, que eu nunca pensei que fosse atuar. Eu disse, eu quero saber disso. Tanto que quando surgiu a vaga, na agência, que atendia grandes clientes, inclusive, eu disse, fui bem sincero, não sei. Quero aprender com vocês. Se vocês me deram a oportunidade, vou dar o meu melhor, assim, correr atrás. Vou quebrar a cara, mas sempre vou estar aqui pra aprender. E aí, rolou, sabe? Deu certo. Fui, comecei a escrever as pautas. E às vezes as pautas não estavam tão direcionadas, eu já mudava, revisava e tudo. E aí, na correria do dia a dia, né, desse contato com os clientes, do contato com o meu chefe, eu fui aprendendo. E aí eu já comecei a fazer o formato da assessoria, já comecei a entender sobre convidar, né, os influenciadores, jornalistas, empresários para os eventos, como promover, de certa forma, um evento também, né? Porque a assessoria é muito mais do que escrever, é relacionamento. São muitas etapas também, São muitas né? etapas, E aí chegou uma hora que eu disse assim, também, né, que eu pensei, já aprendi, tô muito feliz, aprendi a base, né? Agora é hora de caminhar só. Eu acho que eu consigo. É um desafio. Fiquei com medo no começo. Porque empreender dá medo, sabe? Eu sempre digo. Tem medo? Vá com medo. Porque Vá com medo mesmo, vá com né? medo. Porque todo mundo tem medo, independente da área profissional. Seja da área da saúde, da comunicação. Empreender é matar um leão todo dia, né? Mas as possibilidades são infinitas, né? Eu até digo que você tem o poder de demitir seu cliente. Galera, se vocês não forem bons clientes, já sabem, né? Já sabem. Pois é. Foi mal, galera da produção. A titia tava segurando essa tosse fazia 5 minutos. E aí eu sempre digo que você tem até o certo poder de demitir o seu cliente. Demitir em que sentido? Quando você acha que o cliente já não está agregado com seus valores, né? Ou então quando você
tá com outro projeto que já não consegue mais suprir aquela demanda, eu acho que é o momento de você chegar e dizer, não dá e tudo. Já quando você tá em um trabalho que você é colaborador, você já não pode fazer isso. Verdade. Porque você eu acho tem um que isso chefe, vale também para as outras né? áreas, não só para a comunicação, né? Porque você tem um cabeça ali que vai ditar o que é que você vai fazer. Que é bacana também, eu acho que cada pessoa se encontra em áreas, né? Seja você ser um colaborador, seja você ser um empresário. Mas eu me surpreendi. Eu nunca pensei que fosse colocar as minhas empresas, né? Que é justamente o portal e a agência. E eu tô muito feliz, assim, hoje em dia. Você começou por onde? O portal? O que veio primeiro? Portal ou agência? Eu comecei pelo portal, né? O portal de notícias, como é que aconteceu? Eu recebia muitos materiais legais na TV e não conseguia publicar no jornal. E ficava com dor no coração. Materiais tão legais, pautas tão importantes, tão interessantes. E eu dizia, sabe, eu sentia que eu tinha que ter um espaço para poder eu colaborar, ajudar essas pessoas, dar visibilidade. E aí aquilo começou a me incomodar. As assessorias entravam em contato, eu não conseguia dar espaço, enfim, porque não dependia só de mim, né? E eu pensei no portal. O portal com a minha cara, além do Ceará. Antes eu tinha pensado em focar o portal só em cultura, que é uma área que eu mais gosto, assim, desse movimento de show, espetáculo. Você sempre gostou de cultura? Sempre gostei, demais, né, da área cultural. E aí, em seguida, vem a área da saúde também, né, que é bem ampla, como eu falei. E assim, embora seja no Ceará, eu recebo pauta de todo o país. Então, assim, graças a Deus, se hoje eu estiver em outro estado, eu consigo ter espaço para fazer cobertura, sabe? Porque realmente o portal tá tendo essa movimentação, O portal já tem quanto tempo, Jordan? Tem 2 anos e meio. Mas a gente já tão intenso. Já maturou, né? Isso que eu ia te falar, mas é um portal que tem um batidão que tá o tempo inteiro lá ciclando notícia, né? Notícia. Como você faz, eu não sei, mas que é um portal riquíssimo, E aí depois, como foi esse salto, então, para sair do portal e agregar com a agência? Agregar com a agência, por quê? Porque como eu já tinha pego todas as experiências na outra agência, né? Eu vi muita gente, muitos clientes com potencial para contribuir na mídia e fortalecer a sua imagem, né? Porque eu digo que a assessoria é muito fortalecimento de imagem, que é preciso, né? Imagem você, pessoa, empresa. E também essa questão de você ver potenciais clientes, como eu falei, né? Seja da área da saúde, de diversas áreas. Às vezes a gente pega assessorias mais pontuais. Jordan, eu estou promovendo um evento, eu quero uma mídia, eu quero uma cobertura, quero uns portais de notícias, TV, rádio, depende muito da ocasião. E aí sempre tem esse diálogo com o cliente, né? De acordo com a demanda dele. E aí, assim, o nosso papel é ser muito sincero, né? Às vezes tem pauta que não rende, não, isso não dá, isso não vai ser abraçado, tem outros que já dá certo, né? Por exemplo, atualmente eu estou trabalhando uma campanha nacional, que no caso é o Novembro Laranja, que é a campanha de prevenção ao zumbido. A gente que é da comunicação, a gente escuta muito, né? Esse chiado, né? E tem muitos equipamentos, muita coisa de áudio, né? E aí é uma pauta bem abraçada. Por quê? Porque muita gente passa por isso no dia a dia. Não só a gente da comunicação. O barulho intenso, o estresse, caso zumbido também. As profissões que têm esse risco inerente ao próprio trabalho, né? E aí, assim, depende muito do olhar, eu como jornalista, se rende ou não, né? Então, assim, eu acho que é muito essa troca com o cliente. O cliente sabe quando você é sincero. Ele quer a sinceridade. Eu digo que é além do valor, né? Porque ainda mais se você vai comunicar, se você não for sincero, o primeiro público já chega os sinceros, né? Eles já vêm logo. A gente vai continuar esse bate-papo logo mais depois do intervalo. Espera. Quer fazer seu podcast ou projeto audiovisual e não sabe por onde começar? A Luminous Play tem toda a estrutura de estúdio, equipamentos e suporte para dar um play na sua ideia. Conheça nosso trabalho e agende uma visita. Acesse @Luminous Play Produções no Instagram, Facebook e YouTube. Luminous Play, dando um play na sua ideia.